no sermão isso já foi dito, depois vocês podem revisar isso com mais calma, mais tranquilidade. Mas no sermão de hoje, nós vamos seguir aqui na exposição, a partir dos versos 14, nessa seção que vai até o verso 29, em que Moisés, o mediador do povo, veja, nos versos iniciais, até o verso 13, do 11 ao 13, ele estava no monte. O intercessor, primeiro nós vimos, né, o papel, a função, a eficácia, a eficiência, a atuação, o trabalho do mediador, primeiro diante de Deus. O que o mediador, ele nos remete à sua relação entre o povo e o próprio Deus, e também entre Deus em relação ao povo. Então, primeiro, ele está diante de Deus, ele intercede em favor do povo diante de Deus. Mas o seu trabalho como mediador não se limita só a estar diante de Deus, intercedendo pelo povo. Intercessão, só me adianto num aspecto aqui dessa palavra, intercessão seria o mesmo que orar. Não sei se vocês viram que na oração de gratidão a gente usa essa expressão, né? Oração de gratidão e intercessão. Claro, nós não fazemos oração de intercessão igual Jesus faz, na função que ele exerce como mediador. Mas a orar intercedendo é no sentido de orar em favor de, orar em prol de, desejando que o Senhor Deus, ao ouvir nossas orações de clamores, súplicas em favor, seja de irmãos enfermos, pessoas enfermas, necessidade de conversão aos que estão afastados, aos que estão longe do Senhor, ou que não são convertidos, a necessidade de orar pelas autoridades, a necessidade de orar por todos os homens, como 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 a 5 nos ensina, e assim por diante. Mas a palavra intercessão, voltando aqui, ele significa orar. Então veja que o Filho de Deus ora ao seu Pai quando ele está lá falando perante o Pai e intercedendo por nós, ou intercedendo pelos eleitos. Então esse é o sentido aqui dessa expressão de trabalhar como intercessor diante de Deus Pai. Mas agora o texto nos remete à função do mediador e de intercessor atuando junto com ou perante o próprio povo. O texto, a maneira como o texto ele está aqui proposto a nós, mostra exatamente nas primeiras linhas, dizendo que Moisés desceu do monte, mostrando que agora o seu trabalho de mediador vai se desenvolver, ou estará se desenvolvendo agora perante o povo de Deus. Então, nós temos aqui nos versos 14 a 29, em que Moisés, o mediador do povo, desce até o acampamento, e a primeira coisa que ele vê com seus próprios olhos é como que o povo está tomado por toda a condição deplorável da sua idolatria. Isso talvez possa, de alguma maneira, nos remeter à ideia de que todas as vezes que o nosso Senhor Jesus desce até nós, você imagine a quantidade de ídolos que ele se depara no nosso coração, né? Quando ele desce como mediador até nós, porque ele tanto atua diante de Deus Pai, e ao mesmo tempo, como intercessor, ele atua em nós, como também diante de nós. Nós cantamos o hino pela manhã, o hino 4, que ensina isso. O que o hino 4 do nosso cenário diz lá? Principalmente a segunda estrofe. Cristo está no templo. A ideia de Cristo estar no templo é porque ele está diante de Deus Pai, na presença de Deus Pai. É o conceito de estar num templo. Mas Cristo também está no meio do seu povo para interceder junto ao seu povo, atuar e fazer o seu trabalho nos seus três ofícios, junto e diante do povo. Então Cristo está diante do Pai, mas ele está aqui. Ele é Deus, ainda que tenha também a sua natureza humana. Então o texto nos remete hoje a essa ideia de que a primeira coisa que acontece e que o mediador vê quando ele desce até o povo é a sua idolatria. Ele se depara com algo que é o que mais lhe agride os olhos, o coração, a mente e todas as suas afeições como um ser divino, e ele sendo uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade. Ele se depara com a cena terrível de que é aquela considerada pelas Escrituras, pelos profetas. Se você lê profeta Jeremias, profeta Isaías, profeta Ezequiel principalmente, você percebe que o ciúme de Deus pelo seu povo, como o marido tem pela esposa, ao deparar-se com a idolatria do povo,
é como o marido que entra em casa e vê a esposa traindo com um amante. O profeta Jeremias usa muito essa imagem da traição, Deus se sentindo traído, como que uma esposa que se prostitui com vários homens. Porque o que é idolatria? Se não servir a vários deuses, se prostituir com vários deuses. Essa é a imagem que o mediador tem. Veja, o sermão de hoje, então, ela vai se seguir aqui apenas nos versos 14 ao 16, e também nós vamos dar aqui uma observada e linkar os versos 14 a 16 com o verso 19. Eu só quero me deter a esses 4 versos hoje, 14, 15, 16 e também o verso 19, que complementa o que nós vamos verificar nos versos 14 a 16. E aí nos próximos sermões, obviamente, continuaremos a sequência desse texto, que lemos ele todo aqui até o verso 29. Mas veja, para que nós tenhamos uma visão geral dessa passagem, de todos esses versos 14 ao 29, observe, por exemplo, que como é que a gente pode ter uma divisão geral de todo o texto dentro desse contexto? É só para que você tenha em mente a divisão didática do que nós estamos aqui seguindo. A partir do verso 14, o texto nos diz que Deus se comoveu com a intercessão de Moisés, e ele diminui então o rigor da sua sentença contra os israelitas, porque ele não vai deixar de tratar o problema da idolatria. Ele não vai deixar de agir com justiça por causa do problema da idolatria. Mas o verso 14 expressa que Deus, ele não vai fazer o que ele tinha desejo de fazer, que é eliminar todo o povo, matar todo o povo e recomeçar tudo de novo, igual ele fez no dilúvio. Então, ele não faz isso por causa da intercessão do mediador. Nos versos 15 ao 20, Moisés então desce, e ele tem uma reação. Só que essa reação ela não é compatível com a intercessão dele nos versos 11 ao 13. Porque a reação do mediador, quando ele vê a idolatria do povo, é de extrema fúria. E o texto, já me adiantando na informação, ele quebra as 2 tábuas da lei que Deus havia entregado a ele. Deus havia lhe revelado, escrito nessas tábuas e dado a ele. E dos versos 21 e obviamente até o 29, Moisés, ele vai agir em reprovar com ira, com furor, tanto em relação ao seu irmão, mas também principalmente ao povo, tratar com rigor os responsáveis por terem incitado todo o povo à idolatria. E nós vamos ver nessa sequência como tudo isso vai se desenvolver. Bom, primeiro ponto então, aqui desse texto, que é o sermão de hoje apenas, um único ponto, que nós vamos ver aqui nesse primeiro ponto dos versos 14 ao 16, linkado com o verso 19, o favorecimento de Deus. O favorecimento de Deus por meio da mediação de Moisés. O primeiro ponto que nós percebemos é que Deus confirma o seu favorecimento a Moisés, entregando a ele as 2 tábuas da lei. Isso está relacionado com o que nós vimos nos versos 7 a 10. Porque a ordem que Deus já havia dado a Moisés, antes mesmo de todo o seu trabalho de interceder, nos versos 11 a 13, era que ele já descesse ali, que ele saísse da presença do Senhor. O Senhor até fala com dureza, né? Eu quero ficar sozinho. Uma pessoa, quando ela está tomada de fúria, ira, desgosto, né? O desprazer do coração no seu nível mais profundo, e ele diz: eu não quero ninguém perto de mim, eu quero ficar sozinho. E Deus fala dessa forma com Moisés. Ele diz: desça até lá e veja o teu povo adorando o bezerro de ouro. E o próprio Deus prepara Moisés para a cena que ele iria ver. Você não vai ver coisa boa, Moisés, que eu daqui já estou vendo e já estou... Você descendo lá, você vai ver exatamente o que eu estou vendo daqui. Então veja que isso tem a relação, quando Deus diz: desce até o acampamento, vá até o povo, já linkado com a ideia de que a entrega da lei ratifica a função de Moisés como mediador, para que ele desça ali e ele tome as providências que são necessárias. Mas ao fazer isso, Deus está favorecendo o povo. Ainda que haja o rigor da lei, ainda que haja o rigor que Moisés com que vai tratar, nós lemos o texto, acabamos de ver, que só numa levada
morreram 3.000 homens das espadas dos levitas. O povo teve que beber a água misturada com o pó de todos os elementos, principalmente o ouro, que tinha sido usado para fundir o bezerro de ouro, para fazer o bezerro de ouro. Então, todo o rigor com que Moisés vai tratar o povo por causa da sua idolatria, mas ainda assim demonstrando o favorecimento de Deus. Veja que nos versos 14 a 16, nós temos então os efeitos da intercessão de Moisés, ou nós temos os efeitos positivos, vou acrescentar essa expressão para ficar bem mais claro isso, os efeitos positivos da intercessão de Moisés. Primeiro, que a intercessão de Moisés nos apresenta uma atuação eficiente do mediador, ou podemos dizer que nessa atuação, como a intercessão é oração, por isso que eu expliquei isso no início, nós temos então uma oração intercessória que ela é eficaz, e ela é prontamente respondida por Deus. As orações do mediador, inclusive como aplicação para nós, elas sempre são prontamente respondidas pelo Senhor. Deus sempre atende as petições, os anseios, os clamores, as súplicas de Jesus Cristo perante Ele a nosso favor. Sempre. Senão não teríamos, imagine que Deus, não, agora eu não quero, estou com raiva e não vou atender. Não, essa aí eu não vou atender. Não, veja, na relação que nós vimos, assim como o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, o mediador, lembra que nós vimos isso no sermão anterior? Ele faz de tudo para enaltecer, glorificar, ele chama o seu próprio Pai, e olha que ele também é Deus, mas ele chama o seu próprio Pai de o seu Senhor. Você lembra que nós vimos isso no Salmo 110? Disse o Senhor ao meu Senhor. Na maneira como eles se relacionam, um glorificando o outro. João 17, a oração intercessória de Jesus ali, a oração sacerdotal de Cristo, provavelmente foi a última que ele fez. Assim como tu me glorificaste, eu te glorifico. Então veja que assim como o Filho agrada, ama, expressa sujeição ao seu Pai, porque Ele é o seu Senhor, o Pai agrada o Filho atendendo todas as demandas intercessórias do Filho. Jamais um pedido do seu Filho será rejeitado. Isso aqui é para nos trazer à mente o desejo de buscar mais ainda a certeza da salvação, porque jamais, se somos crentes de verdade, se somos eleitos, jamais a intercessão de Jesus falha. Sempre prontamente, por causa da intercessão eficiente do Filho, sempre ela vai ser atendida por Deus Pai. Segundo lugar, nós temos a demonstração da compaixão de Deus, da parte de Deus para com o povo de Israel. Mas essa compaixão, ela foi manifesta por causa da intercessão do mediador. Veja, Deus sempre está pronto a perdoar pecadores quando for apenas pela intercessão do mediador. O mediador é o único que vai estabelecer um elo e, através desse elo eficaz, conceder, por meio dessa compaixão, o perdão a esses pecadores. A gente vê isso principalmente no verso 14. Olhe também que, em terceiro lugar, nós temos a confirmação dessa compaixão e deste perdão, quando essa compaixão ela é selada com a entrega da palavra de Deus, aqui no caso, mais especificamente, a lei de Deus a Moisés, para que Moisés, ou para que o mediador, desça até o povo e ele instrua o povo. Você vê isso nos versos 15 a 16, daqui a pouco nós vamos ler esses versos. Mas nos versos 15 a 16, você vê a maneira como está relatado e descrito aspectos ou alguns detalhes das duas tábuas da lei. A maneira como Deus ele entrega as tábuas, e o que são essas duas tábuas, já me adiantando, são tábuas de pedra. A matéria-prima são pedras aqui, da rocha ali do Monte Sinai. Mas considerem aqui a entrega da lei como essa confirmação, como esse selo da compaixão e perdão de Deus. Olha que coisa maravilhosa isso.
Por isso que a palavra é o centro do culto. Por isso que não pode faltar as Escrituras, não pode faltar a revelação, não pode, entenda a maneira como eu estou colocando revelação, tá? Não pode faltar a revelação, no sentido que já está aqui, né? Mas não pode faltar a revelação, não pode faltar a instrução, não pode jamais faltar a pregação da palavra. Nem na nossa casa, e mais ainda, é indispensável a palavra do Senhor no culto somente. Esse é um dos pontos que revelam quando a palavra de Deus ela é demonstração pública da compaixão de Deus para com seu povo. Como é que a gente pode verificar isso no texto? Primeiro, porque a entrega da lei, quando Deus agora está dizendo, tome as 2 tábuas e desça com as 2 tábuas. Isso não é visto nos versos 7 a 10, né? Porque Deus só diz para Moisés, vai lá e desça. Complementa-se o raciocínio em mostrar a misericórdia e a compaixão de Deus para que Moisés não desça desprovido como mediador desse recurso eficaz chamado a lei de Deus. Então ele não vai descer com as mãos abananos e sem saber o que fazer. Ele vai descer com a palavra de Deus em mãos, e ao descer, claro, ele vai ver uma cena deplorável, aquilo e aí vai ser difícil para ele, mas ele tem nas suas mãos algo que vai lhe dar suporte e uma ferramenta eficaz para que a compaixão de Deus, para que a misericórdia de Deus não se aparte do seu povo e ela seja manifesta no meio do seu povo. É a palavra dele. Então veja, a entrega da lei indica continuidade dos planos de Deus para salvar, preservar esse povo e não apenas aquela geração, irmãos, preservar a sua posteridade, porque a lei, ela é para toda a posteridade do povo de Deus. Segundo, a entrega da lei, ela indica que enquanto Deus fala por meio da sua palavra, significa que ele continua a ter paciência, ele continua a ter longanimidade, ele continua a ter misericórdia do seu povo. E em terceiro lugar, a entrega da lei, ela indica aqui nessa descrição detalhada de como a lei de Deus é preciosa para o seu povo. Como Deus, primeiro, a considera preciosa para salvar esse povo. A lei em si não salva, mas a lei ela prega a salvação. Por isso que a palavra de Deus é meio de graça, né? A pregação da palavra, ela não é meio em si de salvação. Meios de graças, eles não salvam por si mesmos, né? Palavras, sacramentos e a oração. Mas eles são instrumentos para comunicação de graça. Vocês já aprenderam isso sobre esse assunto. Então veja que isso é precioso para o Senhor, porque é chamado de meio de graça. Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu essa expressão para a gente aplicá-la melhor, sobre o que é a preciosidade desse instrumento chamado as Escrituras Sagradas. Representada nessas 2 tábuas, na frente e verso das 2. Como também você percebe que ela é preciosa para o povo de Deus. Ela é indispensável para o povo do Senhor Deus. Olhe os detalhes como nós percebemos, então eu quero que você volte seus olhos aos versos 15 a 16, disse que nós tínhamos que ler esses versos, não são muito preciosos quanto esse preceito. Versos 15 e 16 nos diz assim: e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, ou seja, frente e verso. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Olhe bem isso. Eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas. Primeira coisa aqui com respeito a esses versos. A preciosidade. A gente agora aqui está num ponto, nesse terceiro ponto, que é observarmos a preciosidade da lei como comunicação dessa graça de Deus, essa misericórdia dele. Observe que a preciosidade reflete-se no seu conteúdo. Quando ele diz que as tábuas estavam escritas nos 2 lados, frente e verso. A ideia aqui, para quem já estudou
ou tem livros, eu, com certeza a maioria de vocês tem, já estudaram, mas é importante porque vai ser didático mencionar isso, ainda que você já saiba. A ideia é mostrar que Deus entregou 2 cópias de um contrato. Quando a gente faz um contrato, né? Contrato de aluguel, contrato de compra e venda, seja como for esse contrato, no nosso sistema legal, jurídico e social aqui no Brasil, nós fazemos um contrato, e esse contrato você gera 2 cópias, uma fica com o contratado e a outra com o contratante, né? E aí, no nosso sistema, nós, para ratificarmos e legitimar todos os termos do contrato, a gente vai lá no cartório, né? Reconhece a assinatura, reconhece a firma. É uma burocracia isso tudo, né? Mas veja que a ideia aqui é a mesma. Deus está entregando 2 tábuas, porque uma tábua, frente e verso, você tem os 10 mandamentos, e a outra tábua, frente e verso, você tem os 10 mandamentos. Então, os textos são os mesmos. Por isso que no verso, aqui quando você vai para o verso 15, a parte B do verso 15, ele está dizendo isso. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas, para dizer que o conteúdo nas 2 tábuas era o mesmo, frente e verso. Alguns especulam que a divisão dos 10 mandamentos, elas estão ali compostas em que um lado da tábua estavam os 4 primeiros, e do outro lado da tábua estavam os outros 6 mandamentos. Aí é especulação, não quero entrar no mérito disso. Há imagens que tradicionalmente usa 5 do lado e 5 do outro, né? Mas não é essa a questão. A questão é que nós temos aqui a ideia de pacto. Por isso que quando o texto nos remete à entrega das tábuas dos testemunhos, essa palavra testemunho no hebraico, ela aponta para a ideia de entregar a lei ou a palavra da aliança. Então nós temos aqui uma cópia para Deus e outra cópia para o povo. Moisés leva as 2 para ensinar, instruir o povo e fazer o povo voltar-se para o Senhor, para que eles lembrem do pacto que Deus fez com esse povo. Segundo ponto, que a preciosidade da lei revelada, da palavra revelada, está na sua durabilidade. Então é que o texto nos remete à ideia de que as tábuas eram de pedras, elas foram esculpidas. Tudo que foi escrito, Deus esculpiu ali naquelas pedras. Você esculpir é em pedra. Então a ideia é mostrar que elas eram em pedra, porque pedra indica que durabilidade. Ela indica e significa imutabilidade, resistência, força, poder. A palavra de Deus e toda a sua lei, jamais ela pode ser anulada, ela dura para sempre, ela é inviolável, ela é eterna e todos os seus preceitos permanecem para sempre. Esse é o segundo aspecto dessa preciosidade das 2 tábuas ou da palavra de Deus, a durabilidade dela. Para confirmarmos isso, é só observarmos, por exemplo, 2 textos que são bem conhecidos, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 5,17. O que o nosso Senhor Jesus fala em Mateus 5,17? Abra sua Bíblia, por favor. 5,17. E depois, nosso Senhor Jesus, em Mateus 24,35, ele também diz outra coisa sobre a durabilidade da palavra dele, da lei do Senhor. 5,17, Mateus 5,17, o nosso Senhor Jesus, ele diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Agora olha o verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É a durabilidade da lei, em todos os seus sentidos, todos os seus aspectos. Como também, nesse mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 24, olhe lá, por favor, na sua Bíblia, aí também abra a sua Bíblia nesse texto, o verso 35, quando ele vai dizer o seguinte: passará o céu e a terra. Essa expressão, passar o céu e a terra,
ela não se refere apenas ao tempo como o temos do dia, da noite, e como envolva a rotação da terra, os meses, os anos, as semanas e assim por diante. Não se refere apenas a esse aspecto físico do tempo passar. Mas ao falar que os céus e a terra passam, diz respeito ao fato de que tudo passa. Isso tem uma relação muito forte com o que Salomão explica sobre isso no livro de Eclesiastes, quando ele diz que não há nada de novo debaixo do sol, porque tudo é vaidade. Quando Jesus está dizendo o céu e a terra passam, os planos dos homens passam, os intentos dos homens passam. Consideremos que aqueles que tiveram sucesso em todos os seus empreendimentos, planos e desejos do coração, ainda que tenham concretizado, passou. Mas olha o que ele diz em contraste: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, ou não passarão. A durabilidade da palavra. Porque veja, irmãos, a palavra de Deus e toda a sua lei, ela permanece para sempre. Terceiro, a preciosidade, não apenas da sua durabilidade, mas também da sua fonte. De onde ela vem? De onde vêm as Escrituras? De onde vem a lei do Senhor? Senão que vem dele mesmo. Olha o verso 16. Quando o verso 16 nos diz que o próprio Deus foi quem escreveu naquelas duas pedras, e Moisés não teve nenhuma participação ativa na revelação e registro dessa lei, porque toda ela foi escrita e anunciada pelo próprio Deus. Esse detalhe nos coloca diante de um ponto particular que contrasta Moisés com Jesus Cristo nessa tipologia do mediador. Muito interessante isso aqui. Porque enquanto Moisés ele é apenas um agente passivo nessa mediação entre Deus e o povo, qual é o papel dele como esse mediador limitado, falível, exposto a fraquezas, a erros? Moisés era um simples homem. Mas como um mediador, a única função dele é receber a lei das mãos do Senhor, descer até o povo e dizer, instruir, aplicar a lei ao povo apenas daquilo que Deus já havia revelado a ele. Ele não teve nenhuma participação ativa. Por exemplo, Deus, eu quero sugerir que o senhor coloque no mandamento tal, isso, né? É muita petulância fazer um negócio. Tem gente que faz isso. A palavra de Deus está aqui diante de nós, e tem gente que chega a ousadia de dizer que Paulo estava errado. Paulo cometeu um erro quando ele disse tal coisa na tal carta. O apóstolo errou. Quando o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, ele diz que estes homens que escreveram as Escrituras foram apenas a pena de Deus, mas eles eram homens santos que foram inspirados por Deus. Eles foram apenas a caneta de Deus. A palavra de Deus escrita uma única vez e nunca passou por nenhuma revisão. Se você encontrar alguma revisão das Escrituras aí, dizendo que alguém errou alguma coisa aqui, isso não é a palavra do Senhor. Pois veja, aqui, que nós temos Jesus como um mediador ativo, em contraste com Moisés, onde, ao contrário, Moisés sendo uma espécie de mediador passivo com respeito à entrega da lei, Jesus ele nos é apresentado, principalmente pelo apóstolo João e pelo escritor da carta aos Hebreus, de que ele é o revelador da palavra, diferente de Moisés. Moisés só recebeu. Ele tinha a obrigação de ensinar o povo. É o papel dele como esse mediador ali temporário, transitório no meio do povo de Israel. Mas quando nós vamos, por exemplo, para João, capítulo 1, versos 17 e 18, abra sua Bíblia, João capítulo 1, versos 17 e 18. Veja, estamos aqui, só para você, enquanto procura o texto, a preciosidade da fonte da lei de Deus, que é esse aspecto que comunica o favorecimento de Deus ao seu povo na entrega da lei. Então, observe João capítulo 1, versos 17 e 18. Primeiro vamos ler o texto, os dois textos que nós temos aqui proposto, e depois eu explico esses dois textos relacionados com esse ponto.
em que Jesus é um mediador ativo, ao contrário de Moisés, porque ele não apenas recebeu a lei de Deus e se sujeitou a ela, mas ele é o revelador da lei. Ele é o revelador de toda a palavra de Deus. João 17:18 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora veja, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Dá vontade de ler esse texto aqui umas 10 vezes, né? Para a gente, pelo menos esse é o meu sentimento. Não sei como é que você está aí ouvindo isso. Mas observe, olha, aprecie as Escrituras, aprecie essa explicação do apóstolo João. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas ele está dizendo, como mediador passivo. Ele só recebeu as tábuas. Que participação, que opinião. Quem pode aconselhar o Senhor? Quem pode sequer dizer, ousar a dizer algo, indicar algo? Quem é que pode ser o conselheiro, o consultor dele? Ninguém. Quem é Moisés nisso aqui, senão que apenas ele recebe a lei? Mas ele diz, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, indicando que ele é o mediador perfeito. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ele é o revelador do próprio Deus e também da vontade de Deus. Agora vamos para Hebreus capítulo 1, versos 1 e 4. É um texto muito conhecido de vocês, óbvio, mas dentro dessa aplicação é importante para nós. Capítulo 1, dos versos 1 a 4. Hebreus capítulo 1, dos versos 1 a 4. Que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E aí, deixa-me dar uma pausa para explicar algo importante. Ao dizer pelos profetas, ele está considerando todos os profetas. Quem foi o primeiro profeta? Moisés. Então ele está incluso aqui. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, até aqui. Nos últimos dias, ou seja, nos dias da encarnação de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição e ascensão, ele esteve aqui o tempo todo sendo o revelador de toda a palavra de Deus, confirmando os profetas, o que eles já haviam anunciado, como também completando a revelação que as que os profetas entregaram ainda não eram completas. Progressivamente ela ia se encaixando, ela ia preenchendo a revelação, mas ela se completa com a vinda e a obra de Jesus Cristo. Por isso que ele diz, nos últimos dias, Paulo, ele usa a expressão plenitude dos tempos, tá? A mesma coisa. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu. Agora veja, que ele diz que Jesus é revelador, e ele vai considerar Jesus como o revelador da palavra, o chamando aqui nas suas características e qualificações como mediador. Quando ele diz, nos falou pelo Filho a quem constituiu, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Todas as qualificações do mediador. Vejam que, em primeiro lugar, em todas essas duas passagens, Jesus ele é apontado como o revelador do próprio Deus e de toda a vontade de Deus, mas, em segundo lugar, ambos os textos nos mostram a relação que há entre Jesus como o revelador e a sua posição como mediador, como intercessor. Elas são inseparáveis. Isso aqui nos ensina
que há uma relação harmônica nos 3 ofícios de Cristo. Lembra que eu mencionei isso no início do sermão? Os 3 ofícios de Cristo que nos apontam para as 3 funções de autoridade e poder de Cristo como mediador. Vamos lembrar os 3 ofícios aqui: profeta, sacerdote e rei. Eu digo nessa ordem porque ela é até didática para a gente entender quais as funções que, por ordem lógica, o nosso Senhor Jesus usou-as primeiro. Primeiro, como profeta, ele revela, instrui. Segundo, como sacerdote, porque ele cumpre a obra redentora. E é a função de intercessor, depois de ter morrido na cruz, ressuscitado e ascendido ao céu. E como rei, porque atua como o Senhor da igreja. Ele governa, protege, preserva, instrui, disciplina a sua igreja, purifica, tira os malfeitores do meio dela, os lobos, tira do meio dela os impuros, o joio, e preserva o seu povo. Voltando para a história da Idade Média, que história maravilhosa você saber que no meio daquela deploração de séculos, haviam crentes lá que o Senhor Jesus preservou, pela intercessão dele. É difícil de imaginar, né, irmãos? A gente vive uma época em que, comparado com a Idade Média, passa pela nossa cabeça a ideia de que a gente está vivendo bem melhor que eles. Porque nós experimentamos muitos confortos que talvez naquela época não tinham, os conflitos, a maneira como é relatado, como isso acontecia naquele período, as guerras, a quantidade de gente que morria, a falta de acesso à medicina avançada e tantas outras coisas. Eu fico imaginando daqui 500 anos o que vão falar de nós. As nossas misérias, as nossas deploráveis condições de vida espiritual, moral, religiosa. O que vão falar de nós, hein, meus irmãos? Daqui 500 anos. Olha como é que aquele povo vivia. Como é que aquele povo era crente? Como é que aquele povo lá servia? Como assim? Será que eram crentes mesmo? A história vai relatar o que é fato. Ninguém foge da verdade. Que testemunho vai ficar para os crentes daqui 500 anos? Caso o Senhor Jesus não volte, é óbvio, né? Mas e o que eles vão falar? O que os livros de histórias vão relatar? Os livros de história da igreja que eles vão estudar nas suas EBDs, ou cultos, ou aulas, seminários, faculdades e assim por diante. O que os autores vão escrever? E o que eles vão pensar de nós? Que povo, como é que tinha crente no meio desse povo que viveu dessa forma? Igual a gente pensa do povo lá da Idade Média. Como é que era crente daquele jeito? Vivendo naquelas condições. Isso nos faz olhar para o favorecimento de Deus, a misericórdia de Deus em usar o seu mediador para instruir o seu povo a sua lei, e mesmo que eles errem, falhem, mesmo que eles às vezes caem em pecados tão deploráveis, escandalosos, que nos escandalizam, que nos deixam horrorizados, mas haviam crentes ali que o Senhor Jesus intercedeu por eles, e eles foram salvos. Assim como nos dias de hoje. Você percebe aqui no texto a ideia de que os 3 ofícios de Cristo, especialmente o ofício de profeta e de sacerdote, eles estão aqui coesos. Revelador, intercessor. Sacerdote e profeta. Por que é importante você saber disso? Porque Jesus não seria um mediador, meus irmãos. Ele não seria um mediador qualificado para interceder por nós se ele não fosse o revelador e, ao mesmo tempo, o facilitador da instrução dessa lei, da revelação dessa lei. Ele é o facilitador da instrução de toda a lei de Deus, de toda a palavra de Deus. Isso faz parte do seu trabalho como mediador. Eu quero então, como eu disse, chamar sua atenção para o verso 19, porque o verso 19... qual vai ser a postura de Moisés quando ele vê o povo na idolatria? Vamos ler? Verso 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Danças é um negócio que não escandaliza só os crentes de hoje.
nos cultos, mas escandalizou Moisés também. Então, acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. A expressão quebrar as tábuas ao pé do monte ele quebrou na presença de Deus. Porque o monte é mencionado como o lugar onde Deus habita e também manifesta a sua presença. Veja que Moisés, ele não agiu como um perfeito mediador. Fez tudo direitinho lá diante do Senhor Deus. Mas quando ele vê o povo, ele perdeu sua paciência, foi tomado e dominado por uma ira desenfreada, descontrolada, e ele quebra as 2 tábuas da lei de Deus. E o que esta postura falha de Moisés nos aponta aqui na relação agora com o povo? Primeiro, essa ação de Moisés de quebrar a lei, não é só porque ele estava com raiva, ou irado, ou furioso. Mas aqui há uma mensagem que é comunicada. Ele está mostrando para o povo: vocês não merecem receber o favorecimento de Deus. Porque o sinal desse favorecimento, se era entregar a palavra do Senhor, para que eles fossem restaurados daquela idolatria, ele quebra exatamente aquilo que representa e é instrumento desse favorecimento. A primeira mensagem dele é essa: vocês não merecem receber a palavra de Deus. Vocês não merecem a revelação de Deus. Até porque aquele era um privilégio que eles não mereciam por tamanha ofensa que eles haviam cometido contra o único e verdadeiro Deus. Me faz pensar e refletir junto com vocês que quando a idolatria no meio do povo do Senhor, no meio de uma igreja local, de uma denominação, ela avança a um certo nível, a partir daquele momento, a palavra de Deus, ela é retirada. Então, constatem todas as vezes que vocês, se você vai tirar férias, vai viajar, vai visitar uma igreja, ou às vezes acaba tendo que mudar daqui por motivos de trabalho, seja quais forem as circunstâncias, você vai ter que congregar em outra igreja. Considere esse conselho que eu quero te dar. Observe bem como eles lidam com a palavra. O que eles fazem com as escrituras? Ela está lá em cima do púlpito. Talvez algumas igrejas fazem igual a gente faz aqui, coloca a Bíblia representando aqui o centro do culto, que é a palavra do Senhor. Mas como eles a manuseiam, como eles tratam a revelação de Deus, isso vai mostrar a que nível está o avanço e o progresso da idolatria no meio do povo dele. Se a palavra de Deus ela é rejeitada, se há uma indiferença, um desprezo com as escrituras, e se lá, em vez das escrituras, o povo dança, pode isso ter um sentido literal ou não. Em vez da palavra, eles preferem dançar e celebrar os seus ídolos conceituais, talvez até alguns institucionalizados. Não fique lá. Saia dessa igreja. Porque uma coisa não vai ser compatível com a outra. Vocês percebem que na leitura, o que Moisés viu? O bezerro e as danças, que está desassociado, é incompatível com o que ele tem nas suas mãos, a palavra do Senhor. Não tem como haver harmonia entre a palavra de Deus e qualquer expressão idólatra que seja manifesta no meio do povo de Deus. Eles se repelem. Mas em segundo lugar, quebrar as tábuas significa que Moisés, como mediador, foi falho. Ele foi imperfeito, porque em vez de ele agir de acordo com o favorecimento de Deus, qual foi a disposição de Deus? Favorecer, descondoer, ter compaixão. Em vez de ele ter compaixão e descondoer pelo povo da sua ignorância,
Em vez dele ensiná-los quantas vezes fosse necessário, ele simplesmente interrompe o processo deste acesso à lei. Isso não é coisa que mediador faz. Ele simplesmente impediu o povo de conhecer e de ter acesso à lei através da instrução dela, de serem convencidos dos seus pecados, da sua idolatria e de se arrependerem deles. Voltando para João capítulo 1 e Hebreus capítulo 1, foram os dois textos dos passagens que nós lemos, nós vamos perceber que Jesus, ao contrário de Moisés, ele age como um mediador perfeito nesse aspecto. Ele se condói da nossa soberba, ele se compadece da nossa falta de entendimento, da nossa ignorância agressiva, bruta, do nosso desprezo e da nossa indiferença para com a lei de Deus, e ele pacientemente nos ensina, nos instrui, prega a nós de domingo a domingo a sua palavra, ele nos revela com perfeição o nosso Senhor Deus e a sua vontade, para que nós sejamos convencidos dos nossos pecados e da nossa idolatria e levados ao arrependimento deles. Reflita agora sobre os seus pecados, o tempo que você vem insistindo na prática deles, ou alimentá-los como um desejo desenfreado e que os domina o seu coração. A grande dificuldade que você tem de abandoná-los por causa do seu prazer nesses pecados. Cada pecado revela ídolos, ou um ídolo, no mínimo. Pense e reflita sobre os seus sentimentos pecaminosos, seus pensamentos e intenções tomados por tantos pecados que te fazem ser tomado pela soberba, pela dureza de coração. Lembra que Deus havia dito isso no verso 7? Verso 9, é um povo de dura cerviz, pescoço endurecido. Não são capazes de curvarem a fronte, humilhados, contritos. Eles mantêm o pescoço duro. Você já viu uma pessoa soberba resistindo uma repreensão? Já viram? Como é que ela reage? É a ideia de dura serviço. Tomados de uma dureza de coração, de uma resistência ao arrependimento e de uma ignorância pecaminosa ao desprezar os sinais de que você está em grande e terrível perigo por insistir nos seus pecados e nos seus ídolos. A mediação de Cristo como profeta e sacerdote vai de forma eficiente e eficaz, vai de forma poderosamente ao nosso encontro, de tal forma que não vamos resistir. Porque ele age como um perfeito mediador, particularmente na maneira como ele vai nos instruir com a sua palavra, um dia após o outro e um domingo após outro domingo. Veja como o povo de Israel estava tomado por uma degeneração, meus irmãos, tão profunda, por uma resistência, por uma dureza de coração tão dominadora e poderosa, mas que eles não iriam resistir à força poderosa da graça e da misericórdia de Deus, para que eles fossem libertos de uma vez por todas da idolatria do seu coração. Jesus, como nosso perfeito mediador, ele tem e ele continuará a exercer a sua poderosa intercessão, não apenas diante de Deus Pai, mas ele desce até nós. Ele é aquele mediador que vem até nós, desce do céu. Ele sai do seu trono e vem até nós. Ele suporta os horrores, os escândalos da nossa idolatria, principalmente quando estamos aqui dizendo que estamos o adorando. Mas ele vem até nós. E ele então
ainda que esteja diante da podridão do nosso coração, em vez dele se irritar, em vez dele ser tomado por fúria como Moisés fez, mas ele vai nos atrair pela pregação da palavra, ele vai instruir com paciência e destreza, clareza, entendimento a cada um de nós. Ele vai atrair o nosso coração para as suas instruções e continuamente ele vai fazer isso para que não pereçamos, mas no tempo dele sejamos encontrados humilhados, contritos, convencidos dos nossos pecados e da nossa ignorância, e assim nos arrependamos finalmente, verdadeiramente, desses pecados. Veja que, ao contrário de Moisés, que não suportou ver a deplorável condição do povo, Jesus ele é tomado por uma compaixão divina inesgotável para nos instruir quantas vezes for necessário, até que sejamos convencidos do que ele está nos dizendo. Quero chamar sua atenção também pelo fato de que muitos de nós, já há algum tempo, estamos tomados por essa brutal ignorância que os nossos ídolos nos deixam. Quando você vai para Romanos capítulo 1, essa ignorância brutalizada, ela é descrita lá. Não conhecendo a revelação geral de Deus, sabendo quem é Deus, quem é o Criador, mas não foram gratos, foram incrédulos, rejeitaram a Deus, não expressaram gratidão, não adoraram, o desprezaram, e por causa disso, Deus os entregou às suas paixões infames, a ponto de homem se deitar com homem e mulher se deitar com mulher. A ignorância brutalizada afetando praticamente todas as esferas da vida de um ser humano. E ele chega nessa condição tão brutal que o limite dela é a degradação da sua própria natureza humana como Deus a criou. Talvez você esteja assim. Se você pertence ao povo de Deus, se você realmente é um eleito de Deus, se você realmente é parte do rebanho do nosso Senhor, se você é parte da igreja invisível, a instrução e a mediação de Cristo, ela é eficaz. Ela é poderosa para te libertar da sua dura cerviz, te libertar dessa ignorância brutal e lhe atrair para a sua graça, para que você não pereça no inferno. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, porque a dureza dos nossos corações não podem resistir à força da Tua graça. Não podem resistir o poder da mediação do Teu Filho Jesus para nos libertar de todos os nossos pecados. Principalmente, ó Deus, de nos libertar da nossa idolatria, dessa nossa ignorância brutalizada, da nossa falta de arrependimento dos nossos pecados. Ninguém pode resistir à Tua graça, ninguém pode resistir, ó Deus, à ação do Teu Filho Jesus, como profeta e sacerdote, na instrução da Tua lei a nós, de facilitar, de nos dar acesso a este meio de graça que comunica a obra da salvação. Rogamos para que, ao longo destes dias que a semana inicia, Senhor, sejam encontrados diante do Teu Filho Jesus Cristo, para que Ele mesmo, como nosso profeta e sacerdote, continue a instruir pacientemente. Caso, ó Deus, ao ouvir a Tua palavra aqui, saiamos deste lugar ainda não convencidos, mas certos de que, ainda que haja alguém aqui com o coração endurecido, porque os seus ídolos brutalizaram e lhe tornaram tão ignorantes, porque eles não conseguem entender e ouvir a Tua palavra. Mas nós cremos que o nosso Senhor Jesus, Ele continuará a instruir até nos convencer de todas estas instruções graciosas. Assim como Tu mesmo, ó Deus, teve misericórdia do Teu povo
em face à sua idolatria. Não vire, ó Deus, as costas para nós, mas que a tua misericórdia se renove ao longo de cada dia, para que estejamos aqui novamente, para que o teu Filho Jesus Cristo pacientemente e perfeitamente possa nos instruir mais uma vez e possa nos convencer do teu evangelho revelado a nós. Oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.